Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Glória a Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2. E o verso de número 1 em diante. Glória a Deus. Vocês vão encontrar, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 em diante. Diz assim, olha: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Uma palavra muito conhecida, os irmãos conhecem, né? Apóstolo Paulo escrevendo aqui ao jovem Timóteo. Nós observamos, irmãos, nessa narrativa aqui, e depois você pode observar também, né, no texto todo aí, que o apóstolo Paulo, né, ele começa a explanar aqui a vida, né, de um verdadeiro servo de Deus, né, ou de uma serva, né, a vida de uma verdadeira pessoa, né, que está envolvida num projeto muito grande para o reino de Deus e para a obra de Deus. E aqui ele começa a discorrer algumas coisas, né, e ele sabendo, conhecendo ali, né, o jovem Timóteo, porque os irmãos sabem, né, que Timóteo ele era ainda bem novo, bem jovem ainda, estava praticamente no início do seu ministério, né? E agora Paulo, já tendo um pouco mais de experiência, né? A Bíblia diz que Paulo, né, ele ainda era Saulo, ele foi criado aos pés de um homem, né, ou de um doutor chamado Gamaliel, né? E por que, né, a Bíblia fala que ele foi criado aos pés? Os irmãos sabem, os irmãos conhecem, naquela época, né, se era de costume, né, o mestre chegava, e aí, né, os liderados, ou os alunos, né, ou os futuros mentores, eles se assentavam aos pés, né, do mestre, para ouvir os ensinamentos. E é por isso que a Bíblia fala que Paulo, ele foi criado, né, aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo foi uma das pessoas que se assentava aos pés de um mestre para ouvir a sua direção e para ouvir a sua orientação. E Paulo, com certeza, era um rapaz muito culto, muito inteligente, muito esperto, né? Não é à toa que ele foi o grande apóstolo Paulo. A Bíblia diz que, né, o próprio Paulo dizendo: olha, se na minha ignorância eu já fazia valer a lei, eu já fazia cumprir a lei, né, porque Paulo ele perseguia os cristãos. Paulo ele era uma pessoa, né, ao nosso entendimento, Saulo, né, ao nosso entendimento, era uma pessoa rude, brava, era uma pessoa que perseguia os cristãos. Mas depois que ele se converte, na concepção dele, na palavra dele, ele diz o seguinte: olha, eu fazia isso, né, porque eu achava que estava certo, e eu queria fazer valer o que estava certo, eu queria fazer valer a lei, eu queria valer aquilo que me ensinaram, e assim por diante. E ele fala assim: olha, quanto mais agora que eu estou no evangelho, quanto mais agora, né, a ideia era essa, né, eu vou fazer agora com que a palavra não se cumpra, se antes de eu me converter
eu já zelava para as coisas certas, para as coisas funcionarem, né, para a lei ser cumprida. E aí ele fala, quanto mais agora que eu conheci o Evangelho, né, que eu tive um encontro aí com Jesus Cristo. E aqui Paulo, ele escrevendo para Timóteo, ele começa aqui, né, a gente começa a avaliar o texto, e a gente começa a observar que ele fala umas coisas pesadas aqui no texto, da sua vida pessoal. Mas a ideia de Paulo não era desmotivar Timóteo, a ideia de Paulo não era desanimar Timóteo, a ideia de Paulo não era para que Timóteo ficasse contristado com ele, ou tivesse compaixão dele, ou de alguma forma Timóteo olhasse para ele e disse, que judiação, olha o que o Paulo está passando, tadinho do Paulo. Não, a visão de Paulo era uma visão totalmente diferente, né? Ele começa a expor alguns problemas, ele começa a expor algumas dificuldades, olhe para cá por favor, a fim não de tirar a fé de Timóteo, a fim não de arrancar a fé de Timóteo, mas a visão de Paulo era para que Timóteo observasse os problemas, que Timóteo observasse as dificuldades, e a cada dia se firmasse mais na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. E aí Paulo ele fala assim, olha, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, né? Aqui no capítulo 2, uma das primeiras coisas que Paulo ele fala para Timóteo, olha Timóteo, se você quer ser um homem vencedor, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa que vai para frente, olha, se você quer ser uma pessoa que nada arranca você da presença de Deus, você tem que se fortificar na graça de Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos perder tudo na nossa vida, mas o que nós não podemos perder é a graça de Deus, porque o crente, quando ele perde a graça de Deus, ele fica literalmente um crente sem graça, um crente sem a graça de Deus. Olha para o teu irmão, pergunta para ele, a graça de Deus está na tua vida ou já perdeu a graça, irmão? Pergunta para ele. Tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, ei, se você não está firme na graça, Deus ainda tem graça para derramar, Jesus ainda tem graça para derramar. Ei, o Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, aleluia, e Ele quer derramar graça sobre a minha vida e sobre a sua vida também. E o versículo 2, olha, e o que de mim em muitas testemunhas ouvistes. Isso aqui é muito sério. Quem está me ouvindo aí, diga amém, Jesus. Ele fala assim, olha, preste atenção, que eu estou culto de ensinamento hoje para você. Ele fala aqui, olha, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvisse. Agora que vem a chave aqui, olha o que ele fala, irmãos, olha, escute aqui, olha, confia-o a homens fiéis. Paulo diz o seguinte, olha, o que você tem ouvido de mim não é acerca da pessoa de Paulo, mas acerca do que Paulo pregava, acerca do evangelho que Paulo falava. Olha, o que vocês têm ouvido de mim, não da pessoa de Paulo, mas acerca daquilo que Paulo pregava. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Ele fala assim, olha, isto você confia a homens idôneos, amém? A homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E você ou nós, quando nós vimos para a igreja, e quando nós assentamos aqui nessas cadeiras, nesses bancos, Deus Ele está olhando para mim, para você, e Ele quer encontrar nesse lugar, escute isso, irmãos, homens e mulheres idôneas, homens e mulheres fiéis. Irmãos, quantas vezes nós viemos para a igreja, quantas vezes nós viemos para a casa de Deus, e nós não nos comportamos, irmã Josélia, como homens fiéis, como mulheres fiéis, como homens idôneos, como mulheres idôneas. E aí sabe o que acontece? O conselho que Paulo deu aqui cai por terra, deixa de funcionar, porque ele diz assim, olha, o que vocês estão ouvindo de mim, vocês confiem a pessoas fiéis, a homens fiéis. E ele fala aqui da seguinte forma, olha, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvis, confias a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem as outras pessoas. O que você aprende aqui na igreja, você precisa passar a outras pessoas. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Não estão me entendendo de verdade mesmo?
Hoje à tarde estava conversando com o irmão, fiquei contente, ele deu um testemunho para mim, né? A gente conversando, fiz a visita hoje à tarde. E aí ele estava falando: olha, pastor, que legal que foi. Olha, o senhor acabou de chegar aqui, eu acabei de chegar da visita, fui na casa de uma pessoa, né? E ele contando para o irmão. E aí lá eu falei de Jesus lá, do evangelho, do amor de Deus. E ele disse assim: olha, até eu fiquei surpreendido, porque eu falei tanta coisa lá que, né, eu não lembro agora para falar de novo. Não lembro agora. E as pessoas choraram lá. Era uma dificuldade de uma família, povo não crente, né? Que esse irmão foi visitar. Eu fui lá e Deus me deu uma palavra lá. E eu lembrei de algumas coisas lá da igreja, algumas palavras que o senhor pregou lá, alguma coisa que o senhor falou na escola dominical. E foi encaixando tudo certinho. E quando eu olhei, estava o pai chorando, estava a mãe chorando, estava os filhos, todo mundo chorando. E eu ficando: meu Deus, é só o Senhor que faz essas coisas mesmo. Sabe o que é isso, meu irmão? É pessoa que vem, ouve, aprende, se torna uma pessoa fiel, idôneo, e agora tem condições de passar a outras pessoas. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: capricha. Diga assim: olha, o que você tem feito com o que você tem aprendido, irmão? Pergunta para ele. Amém? Amém, amém. Verso 3: ei, sofre pois comigo. Isso aqui, olhe para cá, isso aqui é um convite, ok? Um convite você pode aceitar ou não. Amém ou não amém? Então presta atenção. Presta atenção. Isso aqui é opcional. Tem pessoas que ele vem para Cristo, mas ele escolhe não sofrer por amor ao evangelho. E quando eu escolho não sofrer por amor ao evangelho, tudo pode, tudo vale, está tudo certo, tudo está bem, não tem problema, assim está bom, tanto na igreja quanto fora da igreja. Ou seja, resumindo aqui, né, na minha vida de uma forma geral, aleluia, está tudo certo, não tem problema. Por quê? Porque é questão de escolha. Sofrer por Jesus Cristo, sofrer pelo evangelho, sofrer pelo amor de Deus, sofrer pelo reino de Jesus Cristo. Olhe para cá, irmãos, é escolha. E tem muita gente por aí que está escolhendo, sabe o que? As mãos de Jesus Cristo. Mas porque a mão dele pode dar, pode abençoar, porque a mão dele pode fazer. Mas essa noite o Espírito Santo está convidando a mim e a você: ei, vamos esquecer um pouco de nós, do nosso eu, do nosso ego, e vamos escolher sofrer as aflições por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Alguém me entende? Levanta a mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Sofre pois comigo, é um convite. Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, eu sou uma pessoa que sofro, rapaz. Eu sou uma pessoa que, olha, que eu tenho muitas dificuldades na minha vida pessoal. Olha, a minha vida é uma vida de sofrimento mesmo. Porque, Timóteo, eu escolhi sofrer por amor ao evangelho. É uma questão de escolha. Foi uma opção pessoal. Eu escolhi ter esta vida. Eu escolhi, logicamente, que ele teve o chamado de Deus, mas ele também, ele escolheu, ele teve que também fazer a sua opção. E aí Paulo dizendo para Timóteo: olha, foi uma opção minha, rapaz, abandonar tudo. Depois que eu tive um encontro com Jesus Cristo, foi uma opção minha, abandonar a minha velha vida e passar agora a viver uma nova vida, com muitas aflições, com muitos sofrimentos, mas com uma coisa extraordinária acontecendo. Primeiro, eu sei que eu sou salvo, e segundo, eu estou vendo a mão de Deus trabalhando, operando, movendo. Eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu estou vendo Jesus curando, libertando, transformando, salvando. Ei, Timóteo, foi uma escolha que eu fiz. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: quais são as suas escolhas, irmão? Pergunta para ele. Sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo aqui, ele foi real para Timóteo, irmãos. Ele não pintou aí um quadro bonito, não, rapaz. O negócio é o seguinte: você quer entrar para o ministério, aqui Timóteo era um jovem pastor, né? Você quer ser pastor, você quer estar na frente, você quer ter você quer ter um lugar de eminência no ministério. Primeira lição, olha, tem que aprender a sofrer. Aleluia. Tem que aprender a sofrer. Diga aí para o teu irmão: aprenda a sofrer com alegria, irmão. Diga para ele aí. Esquisito isso, né, irmã Paula? Sofrer com alegria, que coisa que é essa, né? Mas para o cristão é verdade. Nós temos que aprender a sofrer com alegria. E ele fala: sofre pois comigo as aflições. E aí ele fala o seguinte embaixo: olha, e tem mais, rapaz, tem que ser como um bom soldado de Jesus Cristo. Sabia que tem pessoa que se você for um mau soldado, nem para sofrer você não presta?
Nem para sofrer não presta, porque é um mau soldado. Ele fala: olha, você tem que sofrer comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E quem disse isso aqui, irmão, não foi qualquer Zé Mané, não. Quem disse aqui foi o nosso irmão, o apóstolo Paulo, o grande Paulo. E ele fala assim: olha, presta atenção, ninguém que milita, que está trabalhando, que está envolvido numa área militar, que está envolvido nas coisas, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, vamos aprender um princípio aqui nesse versículo. Olha, se eu estou dando mais valor às coisas materiais, se eu estou dando mais valor ao meu emprego, à minha família, ao meu carro, à minha casa, seja o que for aí, se eu estou dando mais valor a qualquer coisa sem ser em primeiro lugar a obra e o projeto de Deus, está correndo um sério risco. Ele fala assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E quantas vezes nós estamos desagradando profundamente a Deus? E sabe o que é o pior de tudo, irmãos? Olha para cá, nós não estamos nem aí com isso. Isso que é o pior de tudo. Nós estamos desagradando o dono da bênção, o dono do ouro, o dono da prata. Estamos agradando o Salvador, estamos desagradando o Espírito Santo. E muitos de nós, ou a maioria de nós, ou alguns de nós, não estamos nem preocupados com isso, nem conhecemos isso, nem entendemos nada disso. E nós muitas vezes estamos achando que Deus está nos aplaudindo do céu. Muitas vezes estamos achando que, olha, a bênção de Deus está sobre nós, não deixa de estar, com certeza, mas nós estamos entristecendo profundamente o coração de Deus. Por quê? Porque não temos sido o quê? Bons soldados de Jesus Cristo. Alguém está me entendendo? Diga amém, Jesus. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ou seja, se eu estou envolvido, eu preciso fazer, de acordo. Se foi me dado uma responsabilidade, uma obrigação, seja ela que for. Pastor, eu não tenho nenhum trabalho na igreja. Olha, você tem sim, você tem que dar testemunho, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que evangelizar. Talvez você não tenha aqui na igreja, não tem um cargo na igreja, mas olha, ele fala assim: olha, se você não milita de acordo, você não está militando ou trabalhando de uma forma legítima, de uma forma verdadeira, da forma que deveria ser. E quantas vezes, meus irmãos, olha para cá, por favor, vamos aprender com a palavra. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes Deus tem ficado chateado conosco, Deus tem ficado entristecido conosco. Amém? E às vezes o coração de Deus, uma figura de linguagem para você entender, às vezes o coração de Deus, ele está sangrando por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. E nós estamos, Deus olha para nós, chorando, sangrando, entristecido. E nós temos a ousadia de dobrar o nosso joelho e pedir carro, pedir casa, pedir bênção, pedir isso, pedir aquilo. E Deus está olhando para nós com o coração sangrando, chorando, porque nós não temos sido soldados fiéis. E a leitura que Deus faz é justamente essa: ei, vocês estão de olho nas minhas mãos, vocês não estão de olho na minha pessoa. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Amém? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha para o teu irmão e diga assim: como é que está as bênçãos na sua vida, hein, irmão? Diga assim: não está tendo bênção não? Capricha, diga assim, ó, então é sinal que você não está trabalhando. Amém? O lavrador, ele deve ser o primeiro a gozar do fruto. Aleluia. Você planta lá, a plantação lá, o lavrador planta, e ele chega: nossa, que laranja bonita. Ele é o primeiro: eu vou experimentar essa laranja, está tão bonita. Ele vai, descasca, ele chupa uma, planta lá, o cara que planta banana, ele vê lá: nossa, eu vou comer uma banana dessa. Ele é o primeiro a comer do fruto. Não está me entendendo? Amém? Ei, primeiro a bênção vem para você, e depois você abençoa alguém. Primeiro Deus abençoa você, depois você libera a bênção para alguém. Primeiro Deus ajuda você, e depois você ajuda alguém. E quantas vezes nós estamos mendigando em todos os sentidos,
Na vida profissional, na vida material, na vida familiar, na vida conjugal, na vida financeira, em todos os sentidos. Sabe por quê? Olha, o lavrador que trabalha é o lavrador que trabalha. Amém? O texto está claro. O lavrador que trabalha é o primeiro a comer do fruto. Alguém aqui, quem aqui está trabalhando? Levanta a mão, por gentileza, levanta a mão. Quem está trabalhando? Agora te perguntar, não precisa levantar a mão agora não, tá? É você que vai receber lá ou é alguém que vai receber para você? Quando chega lá o dia do seu pagamento lá, seu dia 10, dia 20, eu não sei que dia que é, né? É você que vai lá passar o seu cartão ou é alguém que recebe para você? Hã? E aí? Por quê? Por que é você que recebe? Porque é você quem trabalhou. Então o lavrador, né, ele é o primeiro a gozar do fruto. E quantas vezes, irmãos, a nossa vida está sem fruto nenhum? É porque nós não estamos trabalhando, é porque nós não estamos dando ouvido à voz de Deus, é porque nós estamos deixando de lado aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E eu volto a dizer novamente, não é só aqui na igreja não. Eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não participo de nada da igreja lá. Irmãos, nós temos algo tremendo em nossas mãos. Nós temos que cuidar com muito amor, com muito esmero, com muito carinho, que é a unção do Espírito Santo, é o poder de Deus. Nós temos que dar testemunho, temos que ter uma vida realmente voltada para aquilo que Deus projetou para cada um de nós. E no verso 7 ele fala assim: ei pessoal, né, dizendo assim para Timóteo: ei Timóteo, considera o que eu estou falando para você, rapaz. Se ele está dando um conselho para Timóteo considerar, é porque muitas pessoas fazem o quê? Desconsidera. Amém? Lá vem o pastor de novo com esse papo de novo. Lá vem o pregador com esse papo de novo. Lá vem o presbítero, lá vem meu pai, lá vem minha esposa, lá vem fulano com essa conversa. Então as pessoas estão o quê? Desconsiderando. E Paulo aqui ele ensinando para Timóteo: olha, ô Timóteo, considera o que eu digo para você, rapaz. E sabe por quê? Porque se você considerar, o Senhor te dará entendimento de tudo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Você está entendendo o valor que tem esse ensino aqui de Paulo para Timóteo? Timóteo, se você considerar o que eu estou ensinando para você, rapaz, olha, você vai ter entendimento de tudo, aleluia. Ou seja, rapaz, você não vai ficar enroscado com as coisas não, rapaz. Olha Timóteo, se você entender e tomar posse daquilo que eu estou falando para você, Timóteo, olha, você vai saber sair, você vai saber entrar, você vai saber resolver as questões, você vai saber deixar a porta aberta para você, você vai saber deixar as mãos de Deus estendidas para abençoar a sua vida. Timóteo, você vai saber ajudar outras pessoas. Ou seja, Timóteo, se você considerar o que eu digo para você, você vai ter entendimento em tudo, em todas as coisas. Irmãos, sabe por que muitos de nós não vamos bem na nossa vida? Porque nós viemos enfiados na igreja, e nós ouvimos pregações terça, quinta, domingo, e de manhã e à noite, e nós não colocamos em prática, nós não guardamos aquilo que nós ouvimos de Deus na sua casa. Se eu for perguntar para os irmãos que vieram terça-feira aqui, qual foi o versículo que o Israel falou aqui, pregou, muitos irmãos não vai nem lembrar mais, nem vai saber o que pregou. Sabe por quê? Porque não tem mais a prática de guardar. Mas aqui Paulo está dizendo: ei rapaz, considere o que eu estou dizendo para você, porque se você considerar, rapaz, olha, você vai ter entendimento, e você vai ser bem sucedido, rapaz, em tudo que você fizer. Aleluia. Alguém está disposto a guardar as direções de Deus? Amém ou não amém? Diga assim para o teu irmão: ô irmão, por quê? Não, está muito fraco. Diga assim: por quê, irmão? Deus te ensina o certo e você faz tudo errado, rapaz. Amém? Por quê? Porque não está guardando. É simples a resposta. Eu sei o certo, mas eu faço questão de fazer o errado. Ou seja, eu desconsidero aquilo que foi falado na casa de Deus, aquilo que Deus usou, os pastores, os pregadores, irmãos e irmãs, os professores da escola dominical aí, né, os presbíteros, enfim, aquilo que você ouviu lá no rádio na sua casa, aquilo que você assistiu na TV lá, um pastor falando, dando direções extraordinárias, e nós simplesmente desconsideramos.
E nós vamos na nossa força, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa maneira. Ele fala: considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, né? E está falando assim: olha, lembra aí, lê no meu evangelho aí que eu escrevi aí, lê aí para você ver. Está escrito aí que Jesus Cristo, ele ressuscitou, né, dos mortos, segundo o que eu escrevi. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, né, qual que é a ideia? Eu não tenho falado de mim mesmo, eu tenho falado das coisas de Deus, do evangelho, da palavra. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém, amém. E é o que Paulo pregava. E ele fala assim: olha, presta atenção, pelo que sofro trabalhos, opção, ele escolheu isso. Amém? Pelo que sofro, é opção. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. É opção. Olha, pelo que sofro. Ele está falando: rapaz, eu escolhi isso. Esta é a vida que eu escolhi para mim. Esta é a condição de vida que eu quero para mim. Ou seja, sofrer pelo amor ao evangelho. E ele fala assim: olha, pelo que sofro trabalhos e até prisões. E ele fala, e digo mais, olha, como um malfeitor. Está dizendo assim: eu não sou o malfeitor, né? Paulo dizendo: eu não sou o malfeitor, mas eu sofro trabalhos e prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta não está presa. Aleluia. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Ei, Timóteo, rapaz, ó, eu estou preso, que essa carta estava preso, né? Eu falei: rapaz, eu estou preso aqui, e eu tô aqui como um prisioneiro comum. Eu não fiz nada, mas me prenderam aqui, me colocaram aqui como um prisioneiro comum, me colocaram aqui como um malfeitor, e eu estou preso. O meu corpo físico está limitado a um espaço físico. Mas uma coisa é certa, Timóteo, né? Olha, a palavra de Deus, esta não está presa. Aleluia. Muito pelo contrário, Timóteo, se você aplicar o que você tem ouvido de mim, ainda que você esteja preso em alguma situação, alguma dificuldade, através da palavra, Timóteo, você vai pôr muita gente em liberdade. Aleluia. Amém ou não amém? Os irmãos estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. E ele fala assim: olha, portanto, tudo sofro. Escolha. Amém? É escolha. Irmãos, olha para cá. Se você não pôr na sua vida uma opção de escolha, você está entendendo? Você é livre. Você é livre. Diga assim comigo: eu sou livre. Você é livre. Amém? Esse dia atrás veio uma família que ia embora da igreja aqui. Estou sem jeito de falar para o senhor, pastor. Irmão, o que está acontecendo? Não sei como é que eu vou falar. E a esposa: fala logo, bem, fala logo. O que está havendo, gente? Não, eu queria falar para o senhor que nós estamos indo embora aqui da igreja, né? Que nós vamos pregar na igreja lá perto de casa. Eu falei: filha, você é livre. Eu não morri na cruz por você, não. Vou ficar triste que está indo embora? Claro que vou ficar triste, mas você é livre. É livre. Amém? Questão de escolha, né? Escolheu ir, escolheu ir embora. Fazer o quê? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer é ficar triste. Eu não posso amarrar um cadeado no seu pé e trancar o sinal, senão vocês são livres. Você não serve a igreja de Deus. Falei para eles, né? Você não serve o pastor a Deus, você serve a Jesus Cristo. Você é livre. É opção de escolha. E nós fazemos escolha para tudo na nossa vida. Fazemos escolha para ir para a igreja, para sair da igreja, para entrar na igreja, para trocar de emprego. Nós temos escolha de tudo aí, tudo, né? De tudo. Para namorado, só de casamento, não dá mais. Quem já é casado já era, né? Aí não dá para escolher outra esposa mais, nem outro marido, não tem jeito. Mas fora isso, né? Fora isso, nós fazemos escolha para tudo. Amém? Mas nenhum de nós, ou a maioria de nós, ou, né, quase todos do meio evangélico, não escolhe sofrer por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Isso é doído, né? Isso entristece profundamente o coração de Deus. E Paulo, ele diz o seguinte: olha, portanto, tudo sofro. Amém? E aí ele completa a frase: por amor, escute isso aqui, por amor dos escolhidos. Então vamos aprender. Paulo sofre tudo por amor de quem? Por amor de quem? Dos escolhidos. E você sabe que a gente sofre
de uma forma terrível por pessoas que não são escolhidas, ou são escolhidas, mas não querem ser escolhidas, e a gente fica sofrendo por elas, né? E a gente fica batendo na cabeça por elas, e a gente fica desesperado por elas. E uma certa feita, os irmãos conhecem a palavra de Deus, né? Alguém chegou para Paulo: Paulo, olha Paulo, o Alexandre está dando trabalho de novo, rapaz. O Alexandre aí está dando um problemão aí. Aí sabe o que Paulo falou? Olha, o Alexandre, o latoeiro, é ele mesmo. Olha, eu já entreguei o corpo dele para Satanás, para ver se a alma dele é salva. Paulo fez isso. Olha, é o Alexandre, não, é aquele atribulado mesmo, eu conheço ele, né? Paulo falou que isso aí é atrapalhado mesmo. Olha, eu já entreguei Paulo disse isso, eu já entreguei o corpo dele para Satanás, para ver se a alma dele é salva. Lá em Coríntios, se você for ler lá, quando ele escreve a carta lá para o pessoal de Coríntios lá, escute, irmão, por gentileza. Paulo fala: ei, eu estou sabendo que no meio de vocês há uma certa dificuldade aí. Olha, o povo está pecando aí, tem prostituição no meio de vocês, e vocês não estão fazendo nada. Olha, vocês estão tendo vista grossa. E aí Paulo fala assim: olha, eu falo como se estivesse presente aí, que os tais eu já entreguei para Satanás. Paulo disse isso, né? Que os tais eu já entreguei para Satanás. Ou seja, os que estão prostituindo, bagunçando aí, os que estão dando dificuldade na igreja, eu já entreguei todos eles para Satanás. A ideia é essa: deixa o diabo arrebentar com eles, para ver se eles despertam, para ver se eles acordam. E aí aqui, na carta para Timóteo, Paulo fala assim: olha, presta atenção, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos. Amém? Diga assim, irmão: você está sofrendo por gente que não é para você sofrer, irmão. Diga para ele aí. Amém? Diga aí, pergunta assim: você gosta de sofrer? Pergunta para ele aí. Você está sofrendo uma coisa que não é para você sofrer? Paulo deixou bem claro: olha, eu sofro por amor dos escolhidos. É dos escolhidos. Vocês vão estar me entendendo? Amém? Então nós temos que entender os pontos e as vírgulas aí. Eu sofro por amor dos escolhidos. Agora vamos completar. Ele fala assim, olha, presta atenção. Deixa eu achar aqui. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles quem? Os escolhidos, amém? Alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém, irmãos? Diga assim para o irmão: capricha. Diga assim: pelo que você está sofrendo, né, irmão? Hein? Pelo que você está sofrendo? Amém? Aí a gente fica assim: Senhor, eu fiz vou dar um exemplo aqui, né? Sei lá. Senhor, eu fiz 7 quinta-feira de campanha. E aí? Aí Deus fala: e aí que pode fazer mais 30, 40, 100, 150, 200. Não tem nada com isso. Você está sofrendo por uma coisa que não é para você sofrer. É uma opção do quê? Escolha. Amém, irmãos? Amém? Quantas vezes, escute isso, quantas vezes, irmã Gislaine, nós já temos o não de Deus, do tamanho dessa igreja aqui, e nós ficamos orando para receber o quê? O sim. E Deus falou assim: não, mas vou orar, porque a minha oração move a mão de Deus. Deus fala: não, mas vou orar, vou fazer campanha no monte, porque a minha oração move a mão de Deus. Deus falou assim: não, mas eu faço questão de querer o sim. Questão do quê? Escolha. E aqui Paulo deixou bem claro: olha, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E ele fala assim, olha, para nós encerrarmos: olha, palavra fiel é esta. Ou seja, está dizendo o seguinte: olha, eu estou me referindo às minhas palavras, eu estou referindo às palavras que eu tenho falado para vocês da parte de Deus. E ele fala: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele. Amém? Amém? Pergunta para o teu irmão, diga assim: você já morreu com Jesus Cristo, irmão? Pergunta para ele. Tem gente que lê isso aqui e nem sabe o que está lendo, faz nem ideia do que quer dizer o texto aqui. Ele fala assim: olha, palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele o que? Viveremos. Paulo está dizendo o seguinte: olha,
Quando Jesus ele desceu lá na sepultura, aleluia, amém, ele ressuscitou num corpo glorificado, aleluia, e hoje ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E Paulo está dizendo, olha, se você morrer com ele, assim como ele morreu ali, né, mas ele levantou ressuscitado em glória. Ou seja, olha, a cada dia, irmão, eu tenho que morrer, eu tenho que matar meu ego, as minhas vontades, eu tenho que matar as paixões carnais, e assim por diante. Então eu tenho que morrer todos os dias. E ele fala, olha, se morrermos com ele, ele fala assim, olha, com ele também viveremos. Se sofrermos, também com ele o que? Reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Amém? Amém, amém, irmãos? Isso aqui é muito sério. Olha, se eu negar a Jesus, ele também vai fazer o quê? Vai me negar. Pedro, quando ele negou Jesus lá 3 vezes, né? Pedro disse lá, porque você conhece a passagem lá, né? Senhor, e tal, eu vou contigo até o fim, e não vou deixar ninguém fazer nada para o Senhor, não. Olha, até parece que esses caras vêm que prender o Senhor, não dá de jeito nenhum. Aí Jesus, Pedro, rapaz, olha, você está dando de valente aí, rapaz, olha, escute, Pedro, que eu vou falar para você. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Que é isso, Senhor? Vamos conhecer essa história. Você conhece Jesus? Não. Conhece Jesus não. Segunda vez, você conhece Jesus? Presta atenção aqui. Você conhece Jesus? Não, imagina, nunca vi esse homem. Rapaz, você fala como um deles. Não. O galo cantou. A Bíblia fala que Pedro foi chorar amargamente. Pedro foi, presta atenção, Pedro foi e se arrependeu. Amém? Aí uma certa feita Jesus chegou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. A primeira vez, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Segunda vez, claro que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Para as 3 negações que Pedro fez a respeito de Jesus Cristo, ele teve que fazer 3 reparações em cima da negativa que ele deu a respeito de conhecer a Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Por que Jesus fez isso? Porque se você me negar, eu nego você também. Você está achando que foi à toa que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Amém, irmãos? Amém, amém. Pedro estava consertando o princípio quebrado. Negou Jesus em público 3 vezes. Por 3 vezes teve que aceitar a Jesus Cristo em público novamente. Amém? Olha, se você me negar, né? Ele também, se você o negar, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E esse aí, se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Não é que se eu for pecador, fraco, falho, caído, não. Ele é fiel, ele vai me abençoar do mesmo jeito. Os irmãos sabem disso. Não é nesse sentido. Está dizendo, olha, se você for fraco, desanimado, caído, pecador e assim por diante, olha, ele permanece fiel. Você vai ter a justa recompensa que é merecido para você. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Amém, meus irmãos? Amém, amém. É um ensinamento de Paulo para Timóteo. Porque Paulo não queria que o Timóteo fosse um crente oba-oba, pula-pula. Não, Paulo só, Timóteo, né, a visão de Paulo, eu tenho que ensinar esse menino aí, porque ele tem que ser uma pessoa que tem estrutura. Ele está entrando agora no ministério, ele está começando a conhecer agora como é que funcionam as coisas. E Paulo, olha, você tem que ser isso aí. Depois você pode ler que tem muito mais para frente aí, olha, conduta a seguir com aquele que se afasta da sua doutrina e da pureza cristã. Depois Paulo diz, olha, os que se afastaram do evangelho, você proceda da seguinte forma, olha, é assim, 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 e até logo e acabou. Depois você pode ler na sua casa, né? E quantas vezes as pessoas abandonam a igreja, as pessoas largam tudo, né? E a gente fica tentando usar de misericórdia, de bondade. E Paulo chegava o chicote, olha, abandonou, é assim, 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 e até logo acabou. Porque a fila anda, o trabalho continua, a obra prossegue, as coisas têm que andar, têm que avançar, têm que continuar, né? Depois ele fala, extrema corrupção nos últimos tempos. Depois você pode ler o livro de 2 Timóteo aí, você vai ver que quanto conselho aí Paulo lhe deu para o jovem Timóteo, a fim de instruí-lo para uma boa obra.
Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Que Deus nos ajude, viu? E tenha misericórdia de nós, né? Que o Espírito Santo nos ajude, tenha misericórdia de nós, né? Porque a Bíblia diz que o céu ganha força. Amém? O céu ganha força. Você tem que guerrear para você entrar lá. Você tem que lutar. Você tem que matar o eu, matar a carne, matar o ego, né? Tem que viver uma vida realmente voltada para o Evangelho, uma vida realmente voltada para Jesus Cristo. Quantos irmãos nossos estão servindo a Deus como plano de carreira? Ou quanto tempo você na igreja? Eu já tenho 5 anos. Eu tenho mais que você, eu tenho 15 já. Eu tenho 20, eu tenho 35 anos de igreja. Eu tenho, como se isso fosse salvar alguém, como se isso fosse dar, né, uma mudança radical na vida de alguém. Irmãos, é tempo de nós despertarmos e vivermos um Evangelho como Jesus Cristo pregou na sua palavra. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Se coloca em pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Aleluia. Pergunta aí para o teu irmão: você gostou, irmão? Amém? Amém ou não amém? Você viu como é que é? Se nós começar a fazer campanha aqui, começa a vir gente do monte de igreja. Deus não está na igreja dele? Claro que está. Claro que está lá. Mas por que eles começam a vir para cá? Né? Por quê? Porque eles querem o quê? A bênção. Porque o abençoador está lá também. Amém? O abençoador está lá também. Mas as pessoas não querem o abençoador. As pessoas querem a bênção. Amém? Hoje eu estava conversando com outro irmão. Falei assim: irmão, falei para ele, falei: irmão, vou falar uma coisa para você. A gente conversando, estava um papo gostoso, agradável. E eu falei para ele: olha, eu estou pastoreando, né? Pastorei até quando Deus permitir. Eu estou pastoreando a igreja. E a minha visão como pastor da igreja não é deixar ninguém rico, porque isso aí é Deus que faz. A minha visão não é que todo mundo tenha a sua casa própria e aquela coisa toda, porque isso aí não sou eu que faço, isso aí é Deus que faz. Falei: irmão, eu estou pastoreando na minha humildade, na minha simplicidade, na minha ignorância, que eu tenho uma série de ignorância, né? Falta de conhecimento, um monte de coisa, mas na minha simplicidade, eu estou pelo menos tentando pastorear um povo, a fim de conduzir esse povo para o céu. A minha visão é essa. A minha visão é essa. Amém? E para isso, irmão Israel, é só através disso aqui, ó. Amém? É só através disso aqui. Ontem estava assistindo a televisão. Um pastor, ele pegou o vinho, não sei do que, foi orar lá no túmulo de Jesus, lá em Jerusalém. Não deve ter visto aí. Foi lá e aí foi uma propaganda. Não, porque eu estou aqui no túmulo de Jesus. Olha aí, ali que Jesus estava. E papapá. E porque não sei o quê. E quando eu chegar com esse vinho aí no Brasil, eu vou mandar para minhas igrejas tudo. Olha, você vai ver o que vai acontecer na sua vida e tal. E as multidões vão. As multidões vão. Atrás de Jesus. Atrás do vinho lá do suco que foi ungido. Não vão atrás de Jesus. Atrás do suco. Aí leva o suco para casa, amuleto. Amém? Amuleto. E a palavra fica de lado. Jesus, o que ele falou assim: olha, pregar em tempo e em fora de tempo. Nos últimos dias, Deus disse, levantariam falsos profetas que enganariam a muitos. E, se possível, até os escolhidos. Quem que é escolhido? Levanta a mão, se eu quero ver. Diga assim para o irmão: abre o olho, irmão, fica esperto. Uma certa feita Jesus chegou, né? Paulo chegou, né? Acho que foi Paulo, não sei se foi Paulo. Jesus chegou, uma multidão de gente. Escuta isso aqui para mim encerrar. Uma multidão de gente ali, envolvida ali. E ele chegou, acho que não sei se foi Paulo, não sei se foi Paulo, foi Jesus que chegou. E aí ele chegou: ei, a multidão, escute isso, irmãos, a multidão envolvida ali. E aí chegou: vocês já receberam o Espírito Santo? E aí, irmãos, a multidão assim: Espírito Santo? Nunca ouvimos falar disso, né? O povo tudo reunido, uma multidão de pessoas. E quando perguntaram a respeito do Espírito Santo, nunca ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. Não sabemos, sempre não é uma coisa nova.
E infelizmente hoje está assim. Infelizmente, as multidões se reúnem, né? Mas poucos, infelizmente. Não estou dizendo que Jesus não está lá, não é isso que eu estou dizendo, não, né? Tem igreja que com certeza tem megas igrejas que o Espírito Santo está lá, está trabalhando, está operando, com certeza. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Estamos nos últimos dias aí, né? E Paulo diz assim: olha, vocês querem ir para o céu, vocês querem ter uma vida de felicidade? Sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo assim: olha, o meu reino não é daqui não, rapaz, meu reino é eterno. Eu sou peregrino na terra, eu sou passageiro aqui. É por isso que Jesus Cristo não se preocupou, irmãos, de sofrer aqui, de levar escárnio, levar tapa na cara, cuspida na cara, de ser pregado na cruz. Sabe por quê? Ele sabia, irmãos, olha, eu estou de passagem, eu vou sofrer aqui 33 anos, mas já que vai passar, eu vou embora e eu vou cumprir aquilo que foi designado para a minha vida, porque eu estou de passagem, já que eu estou indo embora. Aleluia, que coisa maravilhosa, amém? Fico com esta palavra nessa noite, viu? Olha, não deixe o mundo encantar você não, viu? Não deixe os prazeres do mundo encantar você não, não deixe as coisas belas desse mundo encantar você não, porque isso aí vai ser tudo queimado no fogo, e vai ser tudo queimado no fogo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu fui consertar, eu vou falar, nem minha esposa sabe disso. Eu fui consertar o ar-condicionado no meu carro semana passada. Aí eu estava lá na oficina que tinha quebrado o caninho do ar-condicionado ali. Eu estava lá, e aí tinha um Passat, desse Passat novo. Sabe desse Passat novo? Estava arrumando o ar também lá do carro do moço lá. E eu olhei assim, eu abri, eu falei: nossa, mas que carro lindo, rapaz. E o moço lá, meu amigo da oficina, né? Abri a porta do carro, sentei: rapaz, mas esse carro aqui é bonito demais, rapaz. Esse carro é bonito mesmo. E eu comecei a namorar o carro. E dei a volta: mas que carro. Aí eu comecei a olhar pro meu, falei: nossa, mas o meu, e eu pensando comigo, mas o meu é tão pequeno perto desse carro, um grande, rapaz. E olhando, e sentei no carro lá, e eu falei: nossa, tem barulhinho bacana quando você abre a porta. E eu olhando assim, nossa, que volante cheio de botão no volante, né? E eu falei: Jesus, né? Ô Senhor, você pode dar um carro desse para mim, né? E aí os irmãos, o que os Espírito Santo falam com a gente? Mas levei uma chapuletada na orelha. O rapaz, você é que nem os demais, você nunca está satisfeito com nada, né? Foi desse jeito mesmo, você nunca, olha o carro que eu dei para você, né? E você não está satisfeito ainda. Olha os carros que você tinha, você não está satisfeito não? Se preocupa com o meu reino, rapaz, isso aqui é passageiro. Oh Jesus, tem misericórdia. Deus é bom, amém? E graças a Deus que Deus fala com a gente, amém? Graças a Deus que Deus fala conosco, amém, meus irmãos? Pega o teu irmão e dá um abraço, diga assim: vamos ficar firme, irmão, com Jesus. Diga assim: está sofrendo, mas vale a pena, rapaz. Está sofrendo, mas vale a pena. Já, né? Vamos, ó. Nós vamos embora, aleluia, amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus. Queria falar para os irmãos, né? Que domingo é meu último culto aqui, né? Eu falei para os irmãos aqui na reunião, né? Na reunião de ontem. Domingo é meu último culto aqui, né? Depois eu vou voltar só dia 25, né? Depois eu vou voltar só dia 25. Eu vou voltar só daqui a pouquinho, né? 3 semanas passa assim, ó. Nós vamos tirar 20 dias de recesso aí, amém? Tô que nem os parlamentares agora, né? Trabalham folga 20, né? Aleluia. Os irmãos sabem, fazem. Vai para 11 anos, né? Que nós estamos trabalhando aqui sem tirar uma férias. Vai para 11 anos. Em abril agora ia fazer 11 anos, né? E domingo agora, né? A gente vai estar na Santa Ceia com os irmãos. E depois nós vamos voltar só dia 25 aí, se Deus assim permitir, né? Nós estamos congregando com os irmãos também aí, servindo a Deus com bastante alegria, em nome de Jesus, amém? Então nós estejamos orando, né? E se você gosta de ver o pregado, domingo é só depois de 25 dias, né? Então você vem domingo aí, só depois de 25 dias de novo, né? Então para mim, pô, tem gente que vai gostar, nossa, ainda bem que o pastor deu uma saída, graças a Deus, né? Mas tem gosto para tudo, Deus é bom, né? Então vamos orar aqui, vamos estar orando na mesa aqui, já está encerrando também. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Você lembra para cá todos vocês? Vamos orar? Pai amado, estamos aqui, ó Deus querido, apresentando, ó Pai amado, esta mesa, ó Deus,
Ó Pai amado, onde há, ó Pai, fotos, ó Pai amado, celulares, ó Pai, chaves, ó Pai amado, ó Deus, carteiras de trabalho, ó Pai amado, ó Deus, aliança, ó Deus, diferenciados, ó Pai, pedidos de oração. Espírito Santo de Deus, contempla a cada um, cada foto, ó Pai, que está representando, ó Pai, famílias, pessoas, ó Pai, que precisam, ó Pai, de uma libertação, de uma cura, ó Pai, ó Deus querido, de uma salvação. Espírito Santo de Deus, continua operando um grande milagre, uma grande vitória, ó Pai, sobre os teus, ó Pai. Guarda essas chaves, ó Pai, que representam os carros, ó Pai, da colisão, do roubo, ó Pai. Ó Deus, do furto, ó Pai amado, de atropelamento, ó Pai, de acidentes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, essa carteira de trabalho, ó Pai, abre as portas de emprego, ó Pai. Honra os teus filhos, ó Pai querido. Ó Pai, abençoa cada um, ó Pai, que precisa, ó Pai amado, ó Deus, está sendo representado por essas carteiras de trabalho, ó Pai. Abre as portas, Senhor, repreende, ó Pai, o devorador, ó Pai, repreende o gafanhoto, ó Pai. Honra os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Esses telefones, ó Pai, que precisam, ó Pai, de uma ligação, de um telefonema, ó Pai, para receber, ó Pai, uma resposta, ó Pai, de vitória, de glória, ó Pai. O Senhor os ajude, ó Pai, abençoa cada um, ó Pai amado. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos, ó Pai amado, também, ó Deus querido, que o Senhor nos despeça em paz, leve em paz para nossas casas, ó Pai. Honra os teus filhos, ó Pai, a cada um, que de fato, ó Pai, esta, ó Pai, pregação, essa palavra, este ensino, ó Pai, seja encravado, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Dai-nos um bom dia amanhã, Senhor, próspero na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a oração também pela pai e a mãe do irmão João. Vem aqui, irmão João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá, ore pela família em nome de Jesus Cristo, soberano Deus eterno. Pai, estamos aqui, ó Pai, num pedido especial de oração ao teu filho, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o irmão João, que ele seja esse canal direto, ó Pai, diante dos céus, a terra, ó Pai, sobre a família dele, ó Pai, do pai e da mãe. Pai, contempla eles lá, ó Pai. Ó Deus querido, faz uma obra redentora, ó Pai, do teu filho, ó Senhor Deus, na vida, Pai, do pai e da mãe, Senhor. Ajuda eles, ó Pai, lá com as suas dificuldades, seus problemas. Ó Pai, continua honrando aquele casal, ó Pai, há 49 anos, ó Pai. Estão juntos, ó Pai querido, cuidando dos filhos, da família, ó Pai, honrando, ó Pai, os princípios do Senhor, ó Pai. Continua dando a vitória a eles, ó Pai. Abençoa eles, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, né? Que mensagem abençoada, né? Que você saia vitorioso aqui esta noite, né? Que se você quer ter, assim como diz aquele pregador americano Billy Graham, quer ter paz, você vai ter problema. Quer ser vitorioso, você vai passar por aflição. Mas é só assim que você vai vencer. Aleluia. E o nome Timóteo significa aquele que é honrado por Deus, né? Então, com certeza, a mensagem de hoje é para você que está passando por esse problema, por essa situação, mas Deus vai te honrar. Amém? E nós precisamos, assim como o pastor falou, morrer, né? Existe um hino bem conhecido que fala que cada dia eu morro com Cristo. Morri para o egoísmo, morri para o desamor. E quanto mais eu morro, eu conheço o meu Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, sabemos, Pai, que a igreja do Senhor, Pai, está destinado à eternidade, Pai. A Bíblia diz que o Senhor cravou a eternidade no nosso coração, Pai, porque só pode buscar a eternidade aquele que aqui na terra busca o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a vida eterna, Pai. Que esta noite, Pai, que este momento, Pai, seja um momento glorioso, Pai. Não seja um momento marcado pela tristeza, pela desgraça, pela derrota. Por tudo isso, Pai, o Senhor já tem nos abençoado, já tem nos livrado, já tem nos garantido a sua bênção, Pai. Portanto, Pai, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, venha sobre a nossa vida, Pai. Estenda as suas mãos poderosas, ó Pai, sobre cada um aqui esta noite, trazendo para ele os benefícios da sua graça, em o nome de Jesus.
o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e a santa consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós. Digamos todos juntos, amém.